Ser mãe é um desafio e é maravilhoso, porque a gente aprende muito com eles e é bênção de Deus, né? Então, assim, é um amor que é inexplicável. Não tem como descrever o amor que a gente sente por duas crianças, assim, que são presentes maravilhosos. Eu fui mãe com 40 anos e foi uma benção, foi uma transformação. E até hoje sou grata, eu amo ser mãe, amo quando ouço a palavra mãe, 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 que é sempre repetitiva, né? E é isso. Estou 3 meses de gestação, minha primeira gestação, e está sendo maravilhoso. Desde o primeiro dia que eu descobri o meu positivo, na verdade, a gente já vem se preparando, né? Desde quando começa a planejar, a tentar, a mulher já vem com aquele, a maioria, né? Vem com aquele grande sonho de ser mãe, então a gente já nutre algo já dentro da gente. Quando é realmente verdadeiro, às vezes eu ainda acho que eu não tô, que é uma pegadinha, mas é ótimo, muito bom. É desafiador, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. É um amor e uma força que a gente tira e a gente não sabe de onde vem. Isso só pode ser por graça divina, porque Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe que é possível. Então, por isso que Ele confiou nessa alma a mim, né? A gente sempre fala que é um presente que Ele deu para que a gente pudesse cuidar e que no momento que a gente tiver que devolver esse presente, ele será devolvido, né? Mas é isso, é desafiador, mas é um amor que eu não consigo descrever, porque qualquer coisinha, se acontecer alguma coisa com ela, se ela cai, se ela se machuca, ou se simplesmente ela começa a chorar e a gente fica, meu Deus, o que faz? Né? Não tem um manual, não tem nada, mas a graça de Deus é o que preenche o meu coração e me faz conseguir seguir a cada dia. A gente ainda fica meio na dúvida, tipo, será que eu sou mãe mesmo? A gente, pelo menos assim, eu tenho uma rotina muito corrida, né? Além de fazer faculdade, eu trabalho, a gente cuida da casa também, então a gente acaba que faz tanta coisa no dia que às vezes a gente para e fala, não, pera, o que tá acontecendo agora? E aí, lembrar que eu tô com um bebê na barriga durante o dia, as pessoas me lembram, eu me lembro, tem sido meio que o meu centro gravitacional, para eu me colocar no momento presente e falar, não, pera, vamos desacelerar aqui, vamos se situar o que está acontecendo. Então, assim, às vezes eu esqueço que eu tô grávida. Eu vou falar a verdade, eu esqueço que eu tô grávida. Eu acho que por não parecer barriga ainda, né, são poucos dias, poucas semanas que eu tô ainda, às vezes eu esqueço assim, caramba, tem alguém aqui dentro. E aí é isso. Às vezes eu me pego surpresa de tipo, caraca, eu sou mãe. É um misto assim de emoções, de sensações. Quando eu comecei a sentir ele mexendo, porque eu senti ele mexendo já desde o iniciozinho, mas não tinha certeza se era, né, que estava mexendo, porque era muito esporádico. Então quando começou a ser diário, todo dia sentindo, é uma sensação assim que eu não consigo nem descrever. Eu sei que toda vez que eu tô quietinha e do nada eu sinto, aí eu já começo a sorrir sozinha, começo a conversar, filha e tal. Mas são muitas emoções, né? Então não sei assim exatamente o que me espera de futuro, mas acho que ser mãe eu vou acabar tipo, descobrindo com o tempo, né? Mas é algo que eu esperava muito, então eu tô muito feliz, né? Bom, assim como mãe de menina, né, tem seus desafios, eu preciso formar um homem tanto de Deus quanto para a sociedade, né? Então, assim, é um pouquinho difícil porque hoje em dia tem muita internet, tem muito exemplo, né, que eles têm acesso e antigamente muita gente não tinha. E onde a gente mora também, eles veem algumas coisinhas que ao ver deles é muito legal, é muito divertido e tal, e não é bem assim, né? Quando a gente vira adulto, cresce e não é bem assim. Mas eu mostro a realidade, eu converso muito com eles, porque hoje eles têm acesso a absolutamente tudo. Então a gente tem que ficar de olho em telefones, em amigos, porque se eles não têm telefones, os amigos mostram ou falam, e a gente tem que ficar sempre
conversando e mostrando a realidade, né? Há 3 anos atrás a gente bateu o martelo, não, vamos tentar realmente engravidar, que a gente já viu que já era a nossa hora. Só que aí começou vários obstáculos, vinha mês a mês, não vinha, a gente engordou, então teve o sobrepeso e tudo mais, e eu fui entregando sempre a minha ansiedade nas mãos de Nossa Senhora para que ela pudesse me capacitar também e tudo mais. E foi difícil, né, porque a ansiedade bate e tudo mais, a gente se pergunta por que não eu, porque o próximo e tudo mais, então, enfim, aí foi uma batalha 3 anos, até que o ano passado eu mudei de médica e ela falou, não, vamos investigar. E começou vários exames e tudo mais, só que tinha um exame específico que eu não conseguia marcar de jeito nenhum. Fiquei 6 meses para fazer um exame que eu só consegui fazer em fevereiro deste ano. E nele foi diagnosticado que eu tenho uma trompa obstruída, então isso era o que estava realmente também ocasionando a dificuldade de engravidar. Quando a médica me deu essa notícia, não, vamos correr contra o tempo, vamos fazer tratamento e tudo mais pra gente correr mesmo, porque eu tenho 36 anos, então tem que correr com o tempo por conta da idade, só que eu já estava grávida e não sabia. Então, quando eu retornei nela, já retornei já com positivo e assim, ela falou, Carol, foi a mão de Deus e Nossa Senhora e tinha que ser no tempo dele, e acabou. E realmente foi no tempo dele, não foi no meu tempo, né, como eu queria, e nunca é no nosso tempo, né, sempre no tempo dele, ele tem, assim, planos melhores, infinitamente melhores que o nosso, e foi muito bom. Eu não quero chorar, pelo amor de Deus. Pode chorar, mano. Não, pelo amor de Deus. Pode chorar. Eu tenho uma devoção muito grande por Nossa Senhora Aparecida, né? Tô falando, eu quero chorar. E eu sempre penso, né, que Nossa Senhora apenas acolheu a vontade de Deus, né? E suportou em silêncio. Então é isso, assim, em muitos momentos da maternidade a gente precisa, né, silenciar o nosso coração e escutar a voz de Deus, acalmar o nosso coração principalmente, porque tem horas que parece que a gente vai surtar, mas que Nossa Senhora é sempre aquela que intercede. Então eu sempre me espelho nisso para que eu possa interceder sempre pela vida da minha filha, para que ela cresça em estatura e graça, assim como o nosso menino Deus. Então, eu já vinha sofrendo, né, assim, tipo, da endometriose, né, que é uma doença que tem atingido bastante mulheres, né. Então, além de ser uma preocupação, era algo que todo mês eu sentia, né, de dor, enfim. Mas eu vim me preparando, vim fazendo exames, né, tanto eu quanto meu marido. E aí, mesmo a minha endometriose sendo profunda, né, eu precisei fazer uma cirurgia no início do ano passado. E aí, um pouco depois também descobri que uma das minhas trompas não estavam boas. Então, assim, vai somando tudo. Teve dias que eu chorei muito, né, porque apesar da gente confiar, da gente entregar, né, a gente fica naquela dúvida, mas será que Deus quer isso pra mim, né? Às vezes, quando a gente passa por essas situações difíceis, a gente pensa nessas coisas, né? Então, de vez em quando eu ficava pensando, mas será que o que Deus quer pra mim não é que eu seja mãe, né? Ficava me batendo essas dúvidas, né? Toda vez que eu ia em Aparecida, que eu sempre ia pelo menos uma vez por ano, né? Toda vez que eu ia em casa mesmo também, mas acho que lá é mais especial, né? Que é a casa dela, então conversava com ela, eu pedia, entrei lá na Sala dos Milagres, deixei meu pedido também escrito lá e tudo mais. Pedia sempre a Deus também todas as missas, em todos os meus momentos de oração, estava sempre pedindo. Mas essa dúvida batia, né? Então, assim, é algo que a gente não consegue saber, né? É algo que foge do nosso controle, que só quem sabe é Deus mesmo, né? Então, apesar da dúvida bater, eu me mantinha sempre firme, né? Confiante de que é isso, vai ser da vontade dele, né? O que tiver que ser, vai ser, e é o que eu sempre peço a ele. Que se a vontade dele não for igual à minha, para que ele me ajude a entender, porque eu sei que seria difícil entender se a vontade dele fosse diferente nesse quesito, né? Mas um pouco depois, até quando eu descobri que eu engravidei, eu fui numa missa em São Paulo, que eu estava em São Paulo, logo no iniciozinho, não tinha nem divulgado ainda, né? E aí, normalmente, no final da missa, o que o padre faz? Ele dá a bênção final, normalmente em nome do santo da igreja, né? Ou do santo do dia, né?
E aí a gente já tinha a pretensão de ou ser Miguel ou ser Gabriela se fosse menina, né? Miguel era mais em homenagem ao meu avô que faleceu. E aí eu tava na missa lá em São Paulo, do nada, assim, aí na hora da bênção final, o padre falando, aí ele foi e falou, em nome de São Miguel Arcanjo, tipo, não era dia de São Miguel, a igreja não era de São Miguel. Quando ele falou, eu desabei, eu chorei horrores. Aí, tipo, pra mim foi já um sinal de que provavelmente seria menino, né? Um dos sinais que eu tive durante esse período. Mas na semana também para descobrir o que eu fiz, botei na minha cabeça de que a minha barriga estava muito pro lado, falei, não, é menina. Aí na semana eu encasquetei que era menina, mas aí Deus foi lá e me mostrou, não, eu te avisei que era menino, você que não percebeu. Então assim, como Nossa Senhora, eu acho que como a gente decidiu juntos ter essa criança, né, eu já fiquei já desde o início numa expectativa, rezando, pedindo ao Senhor que essa criança fosse, trilhasse o caminho dele, que ela fosse fiel a ele. Então já comecei, até mesmo durante a Semana Santa, né, que a gente descobriu nesse período, né, já tá ali junto com Nossa Senhora e tá unindo também o sentimento dela de mãe durante a Semana Santa ao meu. Então essa Semana Santa foi muito especial, assim, porque eu prestei um olhar muito mais atento à Nossa Senhora como mãe, né, do que ela estaria vendo ali, sabe? Porque ela acompanhou desde o primeiro momento de Jesus dentro do seu ventre e até ele ser entregue à cruz, até ele ressuscitar. Então eu fiquei muito mais atenta aos sentimentos de Nossa Senhora durante a Semana Santa. Foi muito bom, assim, saber que agora a nossa Páscoa vai ser toda 3. Vai ser muito bom. Ser mãe de um pai é uma experiência única e abençoada por Deus, que envolve tanto desafios quanto alegrias. A mãe de um sacerdote é vista como uma maternidade especial que se expressa na oração, no apoio e na compreensão da vocação do filho. Passando para falar sobre a data de hoje, que é uma data importante para nós, mas que hoje não temos a presença física da nossa mãe, mas temos em nossas memórias, em nosso coração. A mãe tinha muito orgulho de você. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele escolheu uma mulher, né, para ser mãe. E todas nós, mulheres que somos mães, a gente tem um pouquinho de Maria. Eu fui agraciada para ser mãe de 3 filhos. Eu tenho 2 filhos homem e uma mulher. E tenho a graça também de ser mãe de um padre, porque o meu segundo filho, ele foi abençoado com a vocação, né, do sacerdócio. E ser mãe de padre, né, é uma dádiva muito abençoada, né? Eu me sinto muito agraciada por ser mãe de um padre, né? Porque nesse mundo que a gente vive hoje, ter um filho padre é uma graça muito grande. Então eu louvo todo dia e agradeço a Deus por os 3 filhos que Ele me deu e pelo meu filho padre. Que Deus abençoe todas as mamães nesse Dia das Mães.